Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar mais um Alesp em Pauta. Hoje vamos abordar os impactos do tratamento do câncer na vida dos futuros papais e mamães. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o estado de São Paulo tem uma projeção de 181 mil casos novos da doença para cada ano do triênio 2023 a 2025. Além da discussão sobre o combate aos tumores, é preciso pensar também na qualidade de vida após o diagnóstico e remissão do câncer, como no caso do planejamento familiar para mulheres e homens que ainda pretendem constituir uma família. Para falar sobre o tema, recebemos aqui nos nossos estúdios o geneticista Caio Brusaca. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite. É sempre uma honra falar sobre genética, sobre câncer e reprodução humana aqui na Rede Alesp. E também, de forma virtual, a gente recebe o especialista em reprodução assistida, Dr. Alessandro Schaffner. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é sempre importante abordar esse tema para a comunidade, exatamente porque um número muito grande de pessoas ao ano sendo acometidas pelo câncer e fazer um planejamento familiar pós-remissão, que a cura hoje está muito boa, está muito em saltos de cura. Então isso é importante para a constituição da família dessa pessoa que foi acometida com câncer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E olha só, poucas pessoas sabem, né, doutores, que quando a gente tem algum tipo de tumor, ele pode aí ocasionar impactos para quem pretende ser pai ou ser mãe. Então, doutor Caio, primeiro eu queria que o senhor explicasse, né, sobre essa questão dos impactos, né, do câncer e do seu tratamento para quem pretende ser papai, mamãe no futuro, né? Poucas pessoas sabem que isso pode ser uma consequência. Sim, quando a gente fala em tratamento de câncer, a gente sempre divide o tratamento de câncer em 3 etapas. Uma é a radioterapia, a segunda, normalmente a gente faz algum tipo de cirurgia, e o terceiro é a quimioterapia. O que a gente já sabe hoje é que os principais quimioterápicos que são utilizados para o tratamento de câncer, eles mexem diretamente tanto com a reserva ovariana quanto com a produção espermática, ou seja, a produção dos espermatozoides. O que a gente sempre diz é, se uma mulher, por exemplo, tem câncer de mama aos 35 anos e ela deseja ser mãe, a gente precisa fazer o congelamento dos óvulos antes do início da quimioterapia, por conta dessa baixa reserva, que a quimioterapia ela afeta diretamente a produção e a ovulação. Assim como se um homem ele tiver, por exemplo, um linfoma com 20 e poucos anos, a gente sempre recomenda que ele congele os seus espermatozoides antes de iniciar o tratamento. É muito importante a gente lembrar que o quimioterápico é o remédio principal no tratamento do câncer. É claro, tem um ou outro câncer que não precisa de quimioterapia, mas a maioria, principalmente dos tumores metastáticos, que são aqueles que espalham pelo corpo, precisam de quimioterapia. E naquela situação, naquele momento, o choque do diagnóstico do câncer faz a pessoa não ter tempo suficiente para pensar em congelamento de óvulo e congelamento de espermatozoide. Mas a gente tem que aproveitar aquele tempo, aquele timing, para poder oferecer um tratamento como esse. Uhum. E quando a gente fala da reprodução assistida, ela tem esse papel, então, importante de trazer essa possibilidade de uma pessoa que vai iniciar o seu tratamento contra o câncer, de no futuro ter o seu filho, sua filha, enfim, constituir a família, né? Doutor Alessandro, qual que seria o papel, né, dessa reprodução assistida justamente quando a gente fala das pessoas que vão iniciar ou que tiveram um tratamento contra o câncer? Você tem tido bastante procura de pessoas diagnosticadas com câncer antes ou depois do tratamento? Como tem funcionado? Exato. Realmente tem aumentado ao longo dos anos, né, a procura, exatamente por causa da conscientização do próprio paciente, né, porque, claro que é um impacto muito grande do diagnóstico de um câncer, né, e a pessoa está focada em sobreviver, só que como os medicamentos estão muito modernos, muito bons, eles têm oferecido uma sobrevida no longo prazo muito boa, né, então o paciente pensa, ok, hoje eu estou jovem, não tenho minha família construída, mas eu quero ter um dia, né? Ou pelo menos a possibilidade de ter essa família. Então, o próprio médico também, o oncologista clínico desse paciente, já orienta, muitas vezes, para nos procurar, pensando, como o Caio falou, no congelamento de óvulo para a mulher, do espermatozoide para o homem,
por causa da possibilidade futura de uma infertilidade. Talvez não venha a ter, né? Nem todo paciente que fez o uso de um quimioterápico, uma radioterapia, o que for, vai ficar sem o futuro reprodutivo assegurado. Às vezes fica, mas é como um backup, é como um seguro que você tem, caso haja realmente a interrupção dessa função da gônada, né, do ovário, do testículo, você tem algo congelado para o uso futuro. Então, isso até, de certa forma, tranquiliza esse paciente a passar pelo tratamento, né? Ele fala, não, ok, eu penso em ter filho no futuro, caso eu fique sem espermatozoide ou sem óvulo, eu já tenho congelado, e ele passa pelo tratamento de forma melhor, ele entende melhor o tratamento e sofre menos, digamos assim, com todo esse tratamento. Então, isso, de certa forma, foi muito importante para a população atual saber que isso pode acontecer. Eu mesma aqui falo, né, sobre a minha experiência, não sabia que, por exemplo, o tratamento com a quimioterapia poderia reduzir essa questão da possibilidade de ter um filho. E aí, doutor Caio, essa conversa, há uma orientação para com quem vai ter essa conversa? Se o paciente que iniciou o tratamento jovem contra o câncer, ou mulheres que estão aí próximo dos 30 anos, todos os pacientes, eles são alertados dessa possibilidade da infertilidade, alguns tipos de cânceres que são específicos. Como que tem sido essa conscientização da população? Muitas pessoas, quando vai fazer quimioterapia, a primeira preocupação, principalmente da mulher, é a questão da perda do cabelo, até da sobrancelha, dos cílios. Que eu gosto de dizer, a quimioterapia, por exemplo, no câncer de mama, no câncer de ovário, é muito desfeminilizante. Ele mexe muito com a autoestima da mulher e, às vezes, essa autoestima é o que mais preocupa naquele momento. A gente sempre reforça que os oncologistas, os mastologistas, eles devem insistir em falar que esse tipo de tratamento existe. Por exemplo, eu vou falar da experiência no estado de São Paulo. No Hospital da Mulher, o Hospital de Referência da Mulher, ele tem o serviço de reprodução humana no SUS público. E lá, se a mulher ela tiver o diagnóstico atual de câncer e não começou a quimioterapia, ela pode procurar esse serviço e ela já é atendida. Ou seja, nem passa naquela fila de não sei quantos anos para atendimento no SUS. Uhum. Claro, nos atendimentos particulares, privados, é mais rápido ainda. Por quê? Do início do diagnóstico até o início do tratamento de quimioterapia são dias, em torno de 15 a 20 dias no máximo. Por quê? O diagnóstico já foi estabelecido, eu preciso começar o tratamento. Mas como eu falei, como existe uma mística muito forte dos efeitos colaterais, principalmente voltados à desfeminização, principalmente da mulher, e, claro, vômitos, diarreia, toda aquela problemática, às vezes o foco está mais no remédio e mesmo na parte de planejamento familiar. E o nosso maior objetivo é mostrar que existe sim um jeito de dar uma garantia para aquela mulher ter um filho pós a quimioterapia. Claro, eu tenho pacientes que chegaram a engravidar naturalmente sem fazer tratamento nenhum pós-quimioterapia. Mas, como eu atendo muitas mulheres jovens, via de regra, a mulher que procura um médico geneticista por conta de câncer, ela tem 32 anos. Não é aquela idosa de 60. E está no auge da sua saúde reprodutiva. Então, aí fica aquela cruz e a espada. É o meu tratamento ou é o meu sonho de ser mãe? Por isso que a gente tem esse advento das tecnologias de reprodução assistida para melhorar e poder dar essa garantia. Doutor Alessandro, e quando a gente fala, né, dessa procura, né, o senhor trouxe um pouco da sua experiência, há algum tipo de orientação assim que o paciente chega? Porque eu entendo, como vocês dois trouxeram, que é um momento muito sensível, né, do diagnóstico de uma doença como o câncer. E aí eles procuram vocês, isso falando especificamente desses pacientes com câncer, doutor Alessandro. E aí como que é a recepção? Há vários métodos, né, para essa reprodução assistida acontecer no futuro? Exato. O importante é que quando o paciente liga para a gente com esse intuito, né, então a jornada desse paciente dentro da clínica é diferente. Ela, como o Caio falou, ela é mais rápida, ela tem que ser mais rápida, né? Mesmo num sistema privado de saúde, o paciente não consegue, sem um diagnóstico de câncer, uma consulta de um dia para o outro, né? Aqui hoje não, o paciente comentou, a recepcionista está orientada a isso, as recepcionistas, de perguntarem o porquê dessa consulta e falou que câncer é mais rápido, às vezes no mesmo dia, e muitas vezes hoje em dia até mesmo de forma online. Então a gente atende esse paciente mais rapidamente, exatamente com esse intuito de congelar algo
o mais rápido possível, que ele vai ter que fazer o tratamento primordial para o tratamento do câncer desse paciente. Uma boa parte dos pacientes, na realidade, vem do oncologista, né? Então já vem orientado, ó, pode ir lá, ouça e poderia congelar. Uma outra parte dos pacientes, não. Eles vêm porque ouviram falar, o vizinho, o parente, de que existe essa possibilidade e vem nos conversar com a gente para entender o processo. Aí a gente fala como é que funciona e pergunta, ó, tem que ter a liberação do teu oncologista clínico, né? Que muitas vezes não tem tempo, hábil para isto, ou o paciente tem um determinado tipo de câncer que a recidiva vai ser muito alta caso a gente faça a estimulação da ovulação, por exemplo, numa mulher, né? Então, tudo isso tem que ser discutido previamente com esse paciente. O congelamento do sêmen é muito mais simples, né? É como no espermograma, colhe amanhã, daqui a 2 dias colhe de novo, e uma semana ele coletou a quantidade suficiente para engravidar quantas vezes quiser, muito possivelmente. Isso vai ser a realidade. Já a mulher é um pouquinho mais complexo. A gente tem que estimular a ovulação dessa mulher, né? Tem que usar medicamentos para produzir mais folículos, porque naturalmente a mulher produz um por mês, nós vamos ter que buscar algo para produzir 8, 10 óvulos naquele ciclo, o máximo que pudermos, né? Claro, sem colocar a vida dela em risco de outra forma. Mas, muitas vezes, até alguns anos atrás, a gente não tinha um conhecimento, por exemplo, que a gente tem hoje, né, que é uma ideia alemã, na verdade, inicialmente, que a gente chama de estimulação de urgência, né? O que é isso? É começar o quanto antes, em qualquer dia do ciclo que essa mulher estiver. Porque num ciclo habitual, que você quer transferir esse embrião, por exemplo, a gente iniciava esse ciclo apenas no período menstrual, né? Mas a mulher foi diagnosticada, ela quer começar no 10º dia, no 18º dia do teu ciclo. Pode começar, não vai prejudicar esse óvulo, não vai prejudicar a resposta desse ovário ao número de óvulos. Então, isso nos ajudou muito, né? Então, a gente não tem mais essa preocupação também de ter que menstruar para iniciar e com isso passa o tempo. Não, veio hoje, conversou com o oncologista, ok, e amanhã a gente começa, não tem problema algum nisso. Então, realmente está muito mais ágil o processo hoje para a mulher, o homem já era ágil, né? E também modificou muito a metodologia com que se congela o óvulo, que se congela o embrião, porque também pode ser congelado o embrião caso já tenha um parceiro e queira congelar um embrião. A metodologia mudou bastante, os meios de cultura mudaram, então tudo isso ficou com os resultados muito melhores. Então isso encoraja a gente a poder, congelar o óvulo ou o embrião, porque o espermatozoide já era uma coisa bastante estabelecida, mas o óvulo e o embrião nem tanto. Mas agora Sim. sim, a gente pode considerar essa possibilidade para a mulher engravidar mais fácil. E existe um outro cenário, mas ainda está iniciando, não tem tantas gravidezes no mundo, que seria o congelamento do tecido ovariano, né? Isso também a gente pode fazer, né? Mas o problema é que poderia ter a célula maligna naquele tecido ovariano, né? Se você vai colocá-lo no local que estava ovário, ou colocar em outra mulher, ou na subcutânea dessa mulher, essa mesma pessoa, e vir aparecer o câncer novamente. Então, é um negócio bastante, há um dilema ético em tudo isso aí, ainda não está bem certo na literatura qual paciente que a gente pode fazer, o que podemos fazer, mas também é uma alternativa para algumas mulheres onde você não consegue aspirar o óvulo, porque, por exemplo, ela pode ter um tumor no fundo vaginal ou um risco de aumentar essa doença se você aspirar o óvulo do ovário dela. Então, tem considerações que você tem que fazer, discutir com o oncologista para ver o que a gente poderia fazer. Então, tratando desses tumores mais específicos, né, na região ali do sistema reprodutor da mulher, doutor Caio, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher que teve, né, um câncer no colo do útero, por exemplo, como que funcionaria esse tratamento para ela? Claro, sem a retirada do útero, ela pode aí buscar aquele óvulo congelado e fazer a geração normal, né, ter a gestação, ela mesma gerar essa criança? Sim, no câncer do colo de útero ele funciona um pouquinho diferente. A maioria das vezes o tratamento de câncer de colo do útero ele é local. Por quê? Porque é um câncer in situ. Quando a gente fala em quimioterapia, a gente está falando de um tumor invasivo. A maioria das vezes, o câncer de colo do útero hoje, graças às políticas de saúde, às políticas públicas, a gente reduziu muito os casos de novos casos de câncer de colo do útero por conta do HPV. Política de usar Papa Nicolau, de conscientização. E a cada vez mais as mulheres estão iniciando o tratamento mais cedo. Mas, nesses casos específicos, a maioria das vezes não precisa de uma quimioterapia. Para essa questão do congelamento do óvulo, está mais relacionada à quimioterapia do que outros tipos de câncer. A quimioterapia em si. Entendo.
Muitas das vezes as mulheres com câncer do colo do útero, elas tratam e têm gravidez natural. É muito difícil elas precisarem realmente passar por esse processo. Já mama e ovário principalmente, é muito complicado. Só para a gente lembrar, aqui a gente está falando de meninas com câncer, 30, 28, 35. E normalmente essas meninas com câncer, elas também têm um segundo problema. Elas já estão enquadradas no que nós chamamos de câncer hereditário, onde eu preciso também de fazer testes genéticos para saber se elas têm ou não mutação em genes como BRCA1, BRCA2, TP53. Ou seja, nós temos duas problemáticas. A primeira é conseguir congelar esse óvulo antes e a segunda é também o acesso ao teste genético. Eu acredito que a palavra acesso é tudo. Por quê? Como o próprio doutor Alessandro falou, a consulta ela tem que ser praticamente imediata. Aqui é uma urgência. É uma das poucas situações que nós temos uma urgência em reprodução humana. E a telemedicina ajudou muito isso, porque existem muitos lugares, aqui mesmo no estado de São Paulo, que não tem um acesso tão fácil a essa especialidade, mesmo no setor privado. Às vezes precisa viajar 100, 200, até mais quilômetros para poder chegar nesse especialista. E a telemedicina diminuiu essas distâncias, assim como o acesso à informação. Porque a partir do momento que nós temos acesso à informação, nós conseguimos obter os melhores resultados. Eu queria que o senhor reforçasse, então, essa questão, né? Porque como eu fiz a pergunta para o senhor, né, justamente sobre a questão específica do câncer de colo de útero, essa mulher que é diagnosticada com esse tipo de câncer, ela pode, então, engravidar naturalmente. E aí a questão é referente à quimioterapia que acontece no câncer de mama e no câncer de ovário. E aí reduz-se, então, as possibilidades quando essas mulheres têm esses dois tipos de câncer, que é o de mama e o de ovário. Mas ainda assim é possível fazer, ter a gestação através da reprodução assistida? Com certeza. Como eu falei, via de regra, a mulher com câncer de colo de útero, o tratamento ele não necessita de quimioterapia. Essa que é a grande questão. Eu falo muito em mama e ovário porque é o que a gente mais fala quando a gente fala no sentido de câncer em mulheres. O câncer de colo de útero, como a questão é o HPV, é o vírus, não é uma questão geneticamente determinada, como, por exemplo, mutação de BRCA1, BRCA2 e TP53, e, via de regra, ele é in situ, a maioria das vezes. Quando ele é invasivo, ele realmente já está em estágio avançado, onde ele invadiu outros órgãos, aí sim, essa mulher vai se beneficiar do uso de tratamento de reprodução assistida, porque ela vai necessitar de quimioterapia. Mas o que a gente vê uma tendência nos ambulatórios de ginecologia é que as mulheres com câncer de colo do útero estão vindo cada vez mais cedo, estão tratando cada vez mais cedo e não necessitando do uso de quimioterápicos. E acaba que ela pode até usar a reprodução assistida, mas via de regra é isso que acontece. Ela não necessariamente vai precisar, né? Eu queria entender também de você, doutora Alessandro, quando a gente fala justamente da reprodução assistida e a gente acaba focando agora, né, nesse primeiro momento, na questão das mulheres, elas chegam muito mais sensíveis aí para vocês, né? E aí o Dr. Caio trouxe uma questão importante que é o do acesso. A gente sabe que quando a gente fala do acesso à saúde de uma forma particular, através do sistema privado, às vezes uma consulta, ainda mais com uma especialidade tão específica, pode ser caro, né? Como que tem sido aí essa procura? Vocês conseguem fazer atendimento via SUS, o Sistema Único de Saúde? O Dr. Caio falou dessa questão de quando a mulher já tem esse diagnóstico lá no Pérola Byton, que é o Hospital de Referência da Mulher, ela já consegue esse encaminhamento, mas nem sempre é assim, né, doutor Alessandro? Exato. Eu moro no Paraná, até onde eu sei aqui, infelizmente, a gente não tem um sistema público de congelamento de óvulo, de espermatozoide, né? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. Mas o que a gente tem que fazer, independente de se público, se privado, né, é acolher bem esse paciente, né? Independente disso, não é essa a ideia, é o acolhimento, a explicação. Como o Caio falou, quando é um câncer ainda inicial, né, um câncer in situ, por exemplo, né, que é o nome que a gente usa, do colo de útero, esse paciente muitas vezes nem chega ao médico de reprodução, né? O próprio oncologista, o ginecologista resolve ali e fala, fique tranquilo, já foi acolhido esse paciente, né? Que talvez seja a maior parte dos pacientes, né? São cânceres que não precisam de uma intervenção reprodutiva, né? Fica como uma opção, fica com uma ideia de acolhimento realmente, né? Para que você possa, então,
oferecer para esse paciente no futuro. E, infelizmente, no Brasil, realmente, o impacto financeiro disso é muito alto, né? No sentido de que o paciente muitas vezes não tem acesso, né? Tem acesso à consulta e não vai adiante, exatamente até porque vai ter esse custo, fica incerteza, aí, mas será que eu vou precisar mesmo? Né? Talvez não precise. Né? Outras vezes, existe uma questão que a gente abordou aqui, não de forma tão incisiva, seria, por exemplo, a paciente que, de alguma forma, ela perdeu o útero no tratamento dela, né? A mulher. E ela, então, ou fez uma radioterapia que acabou culminando com o útero, a parte interna do útero endométrio não está tão legal assim, né? Então, essa mulher, no futuro, ela poderia usar uma gestação de substituição, né? Existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que a gente pode fazer isso, né? A gestação de substituição, falam barriga de aluguel, mas só que não é aluguel, é gratuita, né? E é uma troca em que a mulher faz, né, para ajudar a familiar até 4º grau de um dos dois. Então a coisa foi abrindo. Antes não, era até 2º grau só da mulher, né? E o Conselho Federal de Medicina foi entendendo a necessidade disso, dessa população. Então ela ampliou para 4º grau do marido da mulher. Então essa mulher ainda tem essa opção a mais, né, no futuro. Se eu, porventura, tiver que perder o útero, né, nesse tratamento que eu vou fazer para eu ficar curada, eu congelei meu óvulo antes, congelei meu embrião antes. E depois eu vou usar o útero de uma outra mulher, né? E vai ter um filho geneticamente relacionado, né? Mas não vai vivenciar a gravidez. Depende de onde a gente está inserido, para a gente entender que muitas vezes essa questão é importante para esse casal, para esse homem ou para essa mulher, às vezes não casaram ainda, solteiros, para eles passarem, como eu falei inicialmente, pelo tratamento de forma mais suave, né? Todas as opções que eles teriam, mesmo no futuro, de um jeito ou de outro, eles conseguiriam obter a gravidez. Perfeito. E eu entendo também, né, que o tratamento do câncer, ele parte aí de uma equipe, né, muito complexa e multidisciplinar. A gente está falando aqui com um especialista em reprodução assistida, o Dr. Caio, que é geneticista. E aí eu queria entender um pouco o papel da questão da saúde mental dessa mulher ou desse homem que vai ter que decidir ali se vai querer realizar esse tratamento ou não, se vai conseguir utilizar do Sistema Único de Saúde ou não, se vai conseguir desembolsar um dinheiro para realizar tudo isso. Como que o senhor visualiza, doutor Caio, essa questão da saúde mental na hora de ter essa conversa? Porque eu entendo que são decisões importantes, né? Às vezes mulheres jovens com 25, 28 anos ainda não têm a decisão se querem ou não ter alguma construção familiar, no caso ter filhos. Como que o senhor entende o papel, no caso da saúde mental e dessas conversas com uma equipe multidisciplinar, que eu entendo que aí a gente fala de uma psicóloga que seria essencial também? O doutor Alessandro ele falou uma palavra muito importante, que chama-se acolhimento. Esse paciente, seja homem, mulher, independente da idade, ele precisa de acolhimento, ele precisa ser escutado. Os profissionais de saúde, quanto mais tempo a gente passa, a gente acaba ficando muito calejado com essa questão da escuta. A escuta ativa é fundamental para esses pacientes. Porque aqui é um turbilhão de sentimentos. Imagina, há 20, 30 anos atrás, praticamente o diagnóstico de câncer era a sentença de morte. Hoje não mais, graças a Deus. A gente já se evoluiu, o acesso aos medicamentos melhorou. A gente tem serviços de referência, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, como o próprio Hospital Pérola Byton, o ICESP e outras unidades, a própria Zé Camargo, que faz esse atendimento muito bem feito da parte do tratamento do câncer, mas o papel do psicólogo nesse momento é fundamental. Por quê? Porque aquele paciente, ele realmente tem uma doença muito grave, mas mais do que isso, ele também adoece mentalmente. Imagina quantas mensagens negativas devem passar na cabeça dessa pessoa, quantas coisas ruins que ela já deve ter lido. O nosso Dr. Google, que às vezes era para ajudar, ele mais atrapalha nesse momento. Assim como a situação que é a falta da escuta. Às vezes, aquele paciente que acabou de receber a notícia, ele tem 25, imagina, uma mulher, 25 anos, que está com câncer de mama, ela nem construiu sua carreira ainda, ela nem está pensando em ter filho. E alguém está falando para ela, você precisa congelar para ontem seus óvulos, senão você não vai conseguir engravidar. Às vezes ela nem no relacionamento estável ela está. Eu não estou nem pensando em filho, acabei de diagnosticar câncer, como é que eu vou pensar nisso? E o profissional da psicologia, ele é fundamental durante esse processo. Muito bacana, né, ouvir essa questão que vocês trouxeram, né, ambos
falaram muito da questão da escutativa, de entender também esse contexto em que o paciente está inserido, né? Doutor Alessandro, também aproveitando um gancho das suas falas, você trouxe que há um avanço muito importante na questão da tecnologia, né? O que possibilita aí várias possibilidades para esse homem ou para essa mulher que pretende aí ter o seu filho no futuro. Então, isto posto, a pessoa foi lá, conseguiu fazer o congelamento do seu óvulo, do espermatozoide e também teve a sua cura do câncer, né? Quais seriam os próximos passos para a procura, para a realização desse sonho, né? Vamos dizer assim, de se ter um filho? Exato. Depois de feito isso, como você falou, né, isso posto, vai ser então avaliado se de fato houve um impacto reprodutivo daquele tratamento que a mulher fez, que o homem fez, né? Muitas vezes não tem impacto algum, ela vai engravidar naturalmente, de uma forma habitual, né? Mas outros não. Então ela congelou o óvulo, por exemplo, uma mulher, e ela não tem mais óvulo, e agora ela quer engravidar, né? Quando a gente fala em reprodução, a gente tem que passar em dois grandes compartimentos. Um é o ovário. Como ela congelou esse óvulo, o ovário está resguardado, apesar de hoje ele não estar funcionando. E o outro é o útero, né, que é dependente do ovário, mas que a gente consegue modificá-lo para receber um embrião, por exemplo, né? Então, essa mulher vai usar comprimido, um gel transdérmico, um tratamento relativamente simples, onde nós vamos focar no endométrio, na parte interna do útero, para receber esse embrião. E quando esse endométrio está ok, a gente faz uma mensuração através de ultrassom, exame de sangue e tal. A gente programa, então, o descongelamento do óvulo e a coleta do sêmen, que a mulher agora já tem esse parceiro dela, e vai formar um embrião, terceiro, 5 dias depois do desenvolvimento embrionário, a gente vai transferir esse embrião para o útero dessa mulher. Então, é um tratamento que vai proporcionar a ela, de fato, uma possibilidade de gravidez futura, né? É um tratamento mais complexo, por exemplo, né, que envolve uma fertilização in vitro, do que quando o homem congela o sêmen, né? E aí o homem congelou o sêmen, de fato ele mas fez um novo espermograma depois do tratamento, ele está sem espermatozoide no ejaculado, e agora é casado, tem a esposa dele. Aí a gente pode fazer com ciclo natural ou estimulado a ovulação dessa mulher e descongela o espermatozoide e faz uma inseminação intrauterina, que é mais simples do que a fertilização in vitro, num sistema privado com custo menor, né? E aí você descongelou esse espermatozoide, beneficiou, separou no laboratório e tal. Você coloca num catéterzinho, como se fosse um canudinho, passa através do colo do útero, vai no fundo do útero daquela mulher e põe o espermatozoide lá, como uma inseminação que se faz habitualmente, né? Dessa forma, então, você vai obter a gravidez mais simples do que numa fertilização in vitro, que é o que a mulher muitas vezes precisa. Excepcionalmente, a gente faz também uma fertilização in vitro mesmo quando o homem tem um espermatozoide congelado, né? Não somente quando tem o óvulo da mulher, porque ele tinha muito pouco espermatozoide já, né? Ou por doença de base dele, alguma outra, ou às vezes o próprio câncer testicular, por exemplo, pode levar a uma diminuição da quantidade de espermatozoide. Então, as duas possibilidades, você pode lançar mão para sim construir a família daquele marido, daquela mulher, né? Daquela forma, então a gente consegue fazer o planejamento familiar adequado. E como vocês falaram anteriormente, né, o Caio falou, você falou, e é importante, eu comentei do acolhimento, é exatamente nesse sentido, né? A equipe multidisciplinar, não só de psicólogo, a gente tem um psicólogo aqui para conversar com o paciente, tem que conversar, tem que acolher, tem o próprio embriologista também, né? Geralmente são biólogos que lidam com gameta, eles têm que conversar com esse homem, com essa mulher, para eles entenderem o processo, como é que é hoje e no futuro, né? Exatamente para ter essa ideia de esclarecimento, né? De dar uma noção de todo o processo hoje amanhã, assim como da enfermeira também, né? Então, é toda uma equipe multidisciplinar que tem que ter isso bem definido, prévio a começar qualquer tipo de tratamento, mesmo que seja amanhã, mas tem que começar com todo mundo hoje, para entender se eu quero, se eu não quero, se eu devo, se eu não devo, né? Como o Caio bem falou, né? Aos 25 anos, ela nem a carreira de estudante ela concluiu muitas vezes, e agora eu tenho que já decidir se eu quero congelar ou se eu quero ter filho no futuro. Não, né? Mas aí a gente está aqui para ajudar na tomada de decisão, né? Como o Caio foi escutativa, vão ouvir, interferir onde for necessário ou não, para que você entenda e tome uma decisão madura, né? Para que no futuro a gente não arrependa de não ter feito alguma coisa ou ter feito e, poxa, para que eu fiz? Né? Se eu fui no afã de querer resolver logo, mas talvez esse não fosse o momento para isso. Talvez a gente teria que ter mais serenidade, mais tranquilidade, de esclarecer, para então definir um tratamento como este.
E não é uma obrigatoriedade, né? Que a pessoa ali que congelou os seus óvulos ou seu espermatozoide vá ali no futuro querer ter um filho, né? Isso também é uma outra decisão. Não necessariamente a pessoa vai ser obrigada a utilizar da reprodução assistida. E, doutor Caio, quando a gente fala, né, justamente dessa questão de se utilizar a reprodução assistida para se ter essa construção familiar após a remissão do câncer, após a cura, é possível tentar a gravidez de forma natural ou há alguma restrição médica nesse sentido? Ou antes de tentar a reprodução assistida, mesmo com o congelamento dos óvulos e também do espermatozoide, aí sim é possível tentar de maneira natural? Sim, o grande lance nesse momento é procurar a investigação. Quando a gente fala em investigação de infertilidade ou dificuldade para engravidar, a gente vai pedir alguns exames. O primeiro exame para o homem é espermograma. Para a mulher, a gente vai pedir os exames hormonais, FSH, LH, estradiol, prolactina, vai avaliar como está a tireoide dela, vai avaliar principalmente um exame que é primordial, chama hormônio antimileriano. E em centro de referência de reprodução assistida, quando a gente tem possibilidade de fazer o ultrassom com contagem de folículos antrais. Esses exames, em conjunto, nós conseguimos mensurar como está a reserva ovariana daquela mulher. Por quê? Se a gente sabe que, por exemplo, se o antimileriano está muito baixo, é muito mais difícil ela conseguir engravidar naturalmente, não é que é impossível. A gente sempre fala naquele conceito de infertilidade, como ficar um ano sem conseguir engravidar, tendo relações sexuais bem distribuídas durante o ciclo. E o que acontece? A partir dos 35 anos, a gente sempre diz que é no máximo 6 meses, porque a gente não tem muito tempo a perder. Mas a gente pode até tentar uma gravidez natural. Mas o que eu acho o grande pulo do gato nessas questões é, se eu faço a investigação, eu vou mais decidido nessa situação, porque acaba que frustra muitos casais. Sim. Porque você tem aquele momento, depois vai fazer o beta dar negativo, ou vem a menstruação e passa todo aquele transtorno que antes do tratamento da quimioterapia não existiria, agora já existe. A gente até fala na divisão entre infertilidade primária e secundária. Primária é aquela que a pessoa já é infértil, a secundária alguma coisa levou à infertilidade, como por exemplo, vasectomia, laqueadura e uso de medicações, como a própria quimioterapia. E essa frustração também acontece no caso da reprodução assistida, né, doutora Alessandra? Eu queria que o senhor comentasse, porque acredito que tem aí algumas tentativas. O senhor consegue trazer em números das possibilidades? Não dá para se dizer ali se vai ser ou não naquele processo, né, que se vai começar a gerar a gravidez, mas há alguma quantidade de possibilidades, em números, da possibilidade dessa gestação dar certo? Exato. Antes mesmo de a gente pensar como você abordou inicialmente, né, de ter que ser reprodução assistida, né, muitas vezes não. Né, muitas vezes você até congelou algo, um gameta, um óvulo, um espermatozoide, mas que o paciente simplesmente não precisou. Ele não entrou num quadro de infertilidade, né, de ausência de espermatozoide, de óvulo, o que quer que seja. Após essa avaliação, como o Caio falou, ok, está tudo certo, vai tentar engravidar naturalmente, né? E o legal de tudo isso é que geralmente são pacientes jovens, né? Então a chance em engravidar, até mesmo naturalmente depois, numa relação sexual, por exemplo, ao redor de uns 20% por ciclo, né, por mês, ao final de um ano, próximo de 90% desses casais engravidaram, né? Então isso é legal, isso é bacana, mas aí a partir do momento que esse casal, essa mulher ou esse homem, que congelou, né? Mas não, eu vou tentar naturalmente, engravidei inclusive, eu quero um filho só. O Conselho Federal de Medicina nos permite o desprezo desse gameta, né? Jogar fora mesmo o óvulo ou o espermatozoide, uma vez que ela já construiu a família dela e nem precisou daquilo ali que está congelado, né? Então, essa é uma alternativa que se tem e que é interessante, né? Porque não tem essa obrigatoriedade de ter que fazer reprodução assistida uma vez que congelou algo que seja, e existe uma alternativa. Então, eu vou desprezar. Eu já tive meu filho, já nasceu meu neném, eu não quero mais filho, ou tive 2 até, ou não aconteceu nada, estou com muito espermatozoide, vou poder desprezar esses espermatozoides. Então, esse é o ponto. E tentou naturalmente, como eu falei, 20% ao mês, 90% num ano, né? Mas não, ficou sem espermatozoide, por exemplo, né? A chance desse homem conseguir ter o teu filho geneticamente relacionado
né, é próximo de 100%, é muito alta, porque principalmente quando se fala de espermatozoide, porque a quantidade de espermatozoide é bem tranquila, assim, é mais do que o suficiente para a gente obter uma gravidez no futuro, né? Até porque ele pode colher 2, 3 vezes numa semana, então isso é muito mais simples do que um congelamento de óvulo, por exemplo. Aí o óvulo vai depender da quantidade de óvulo que você conseguiu congelar, né, para ter o futuro reprodutivo dela, a taxa de gravidez futura dela, de gravidez, né? Então, você vai depender do número de óvulos que ela congelou, e muitas vezes aquele próprio câncer, um câncer de ovário, por exemplo, né, já está diminuindo a reserva ovariana dela, né? Você já viu que o ovário não está tão bom assim mais, né? Então, você vai impactar na quantidade de óvulo que você vai ter naquele momento pré-quimioterapia, por exemplo, vai ter um impacto futuro para essa mulher obter a gravidez. Mas como se trata, na maior parte das vezes, mulheres jovens e que ainda não comprometeu o ovário, essa mulher está ao redor de uns 80% de chance futura de gravidez através de uma fertilização in vitro. Talvez não na primeira, na segunda, na terceira, né? Então, há um desgaste psicológico dessa mulher lá na frente, quando ela for fazer uma fertilização in vitro, um desgaste financeiro, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tudo isso tem que ser explicado previamente, né? Exatamente por causa desse contexto de que ela, no futuro, mesmo com tudo isso, vai ter ainda, de novo, né, um desgaste psicológico, financeiro, para ela conseguir a obtenção dessa gravidez. Aqui na clínica, particularmente, no dia em que a gente congela esse óvulo, ela sabe o número de óvulos, né, e sai com um termo de consentimento falando que aquele número de óvulos vai ter uma taxa futura de gravidez de tanto, né? Para mim tá bom, então tá ótimo, né? Que está relacionado à quantidade e idade dessa mulher. Muitas vezes tem um outro protocolo que veio nos ajudar também para esses casos, a gente chama de dual estímulo, que é o estímulo duplo, né? Então essa mulher, ela não menstruou, a gente começou a estimulação da ovulação dia 3 de um mês, né? Aí dia 14 no determinado mês, a gente congelou o óvulo. Aí a gente falou com ela, foram congelados tantos na taxa de gravidez futura de tanto. Então eu quero fazer de novo. Dia 18 daquele mesmo mês, a gente reinicia, né? Dia 29 daquele mês, a gente está aspirando de novo. Então, ou seja, em menos de 30 dias, a gente fez 2 aspirações foliculares, coletamos duas quantidades, digamos assim, de óvulo, para que então aumente a chance futura de gravidez dessa mulher. Porque quando a gente está falando também de vai ter 80% de futuro de gravidez, a gente está falando de um filho, né? Muitas vezes, dentro desse planejamento, essa mulher tinha pensado em 2 filhos, né? Então, então já não é mais vezes 80%, já caiu, já vai para 60%. Então, eu vou fazer um novo estímulo, um estímulo duplo, um atrás do outro, exatamente para que aumente o número de óvulos e aumente a taxa futura de gravidez de um filho, assim como do segundo, que ela também, porventura, possa querer ter, o terceiro, eventualmente. Perfeito. Acho que para a gente amarrar bem, né, também todo esse tema, né, são questões muito complexas quando a gente fala tanto do tratamento contra o câncer, também quando a gente fala de reprodução assistida. Doutor Caio, eu queria que o senhor só amarrasse aqui para a gente, né? A gente fala aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem aqui um representante de outro estado, né? Mas a gente entende que as políticas públicas, elas podem ser conversadas de uma maneira única, né? Para o bem-estar da população de todo o nosso país. Queria que o senhor falasse, por exemplo, no que a gente poderia melhorar aqui em questão de políticas públicas, seja federais, estaduais, nesse sentido da possibilidade, seja no tratamento do câncer ou no acesso, por exemplo, à reprodução assistida, né? A gente ouviu aqui o exemplo do doutor Alessandro, que disse que lá no Paraná não tem essa possibilidade da reprodução assistida acontecer através do Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Isso mesmo. A gente tem que lembrar o artigo 96 da Constituição, que diz que a saúde é o direito de todos, dever do Estado. E saúde não é a ausência de doença, é o bem-estar biopsicossocial. Ou seja, muito mais do que, como eu falei, não ter uma doença. A questão que impacta na reprodução assistida, na infertilidade, é que ela ainda não é tratada como se fosse um problema de saúde. Muitas das vezes a gente ainda tem situações onde a gente fala, um paciente precisa de uma fertilização in vitro, existe adoção, existem outros mecanismos, mas a gente tem que entender que cada casal é um casal e ele tem que ser escutado. E eu acredito que o maior papel do Estado é garantir o direito de poder fazer. E mais do que isso, o direito de saber que essas coisas existem. Eu gosto de falar, o aconselhamento genético é o processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas.
E como processo é informar. Eu tenho que dizer, existe a possibilidade de congelamento de óvulos, existe a possibilidade de congelamento de espermatozoides, existe a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro. E a pessoa tem que saber que, além de existir essa possibilidade, eu tenho aonde fazer. Aqui no Estado de São Paulo, ele tem essa vantagem, porque além do Hospital Pérola Baito, tem, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas da USP, lá também tem tratamento de reprodução assistida. Lá no Hospital São Paulo, também tem tratamento de reprodução assistida num preço mais barato. Lá no Ideia Fértil, lá em Santo André, tem também lugares onde faz esse tratamento de forma mais barata. Tem uma porta de entrada especial para pacientes oncológicos. Mas se você não é informado, essa informação nem chega em você, como é que você vai saber disso? Como é que você vai procurar essa informação? Muitas das vezes eu já atendi mulheres que vieram por conta de teste genético para câncer, como eu falei, o BRCA1 e o BRCA2, e durante o processo da consulta, eu fiz a seguinte pergunta: você chegou a congelar óvulo antes da sua quimioterapia? Ela, eu nem sabia que isso existia. Então, o que o Estado ele deveria proporcionar? Informação. O mais básico. A partir do momento que tu informa a pessoa, aquela pessoa ela vai conseguir buscar os seus direitos. E buscar os seus direitos é saber aquele caminho que ela vai tratar, ou como hoje nós chamamos, a jornada do paciente, que começa do diagnóstico até a obtenção do seu tratamento. E o Estado ele está diretamente ligado ao artigo 196 da Constituição, que diz que saúde é o direito de todos e dever do Estado. Todos, todas as pessoas que têm algum problema de saúde, tanto na manutenção quanto na cura, que esse é o nosso grande dilema. A promoção de saúde é isso, eu poder falar para a pessoa, não, você tem um problema de saúde, mas a gente pode, com o Estado, garantir que eu vou poder tanto te tratar quanto prevenir o acometimento de câncer. E a informação, né, é uma ferramenta importantíssima, até mesmo para tomar essas decisões com mais clareza, né? Agradeço aqui, então, a participação do Dr. Alessandro Schaffner. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar orientando da melhor forma que pudermos essa população que, de fato, sim, precisa de uma assistência. E agradeço também a você, Dr. Caio. Obrigada pela presença. Carol, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Rede Alesp, falando sobre genética, falando sobre reprodução assistida, doenças raras, câncer, porque informação é tudo. Eu gosto de dizer, o aconselhamento genético ele salva vidas a partir do momento que eu te dou informações para que você possa tomar as suas melhores decisões. Perfeito. Agradeço também a todos vocês que acompanharam a Alesp em Pauta de hoje. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!